Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele está me dando de eu estar aqui hoje transmitindo, ou seja, compartilhando um pouco dos conhecimentos que na qual eu adquiri ao longo da vida. Ou seja, para algumas pessoas isso vai fazer muita diferença, mas para outras pessoas, ou seja, aquelas que ainda não chegou o tempo delas, tá tudo certo, ela não vai fazer diferença ainda nesse momento. Mas continue plantando a sua semente, que talvez lá na frente a luz pode acender no final do túnel e você começar a ter uma visão de ótica, uma visão diferente do que você está vendo hoje. Porque nós, seres humanos, somos o tempo inteiro bloqueados por crenças limitantes, possivelmente adquirido no passado, ainda ali na infância, por nossos pais, por nossos avós, por nossos amigos, por as pessoas ali próximas. Porque hoje, por incrível que pareça, mais de 90% da população tem algumas crenças limitantes que impedem de você dar um passo adiante. Não sei se vocês já perceberam ou já conviveu com isso, tem as próprias famílias, as próprias pessoas aconselharem a você não dar um passo adiante, dizendo mais ou menos assim: não faça isso que não vai dar certo, isso não é vida para você, você nasceu com limitações, você não tem talento para isso, você não tem isso. Essas perguntas negativas que te traz para aquele nível na qual elas querem. E você também ainda recebe uma mensagem interna, ou seja, uma mensagem que vem de dentro de você afirmando isso. Se você e eu ficar ouvindo essa mensagem e ouvindo essas aprovações de fora, nós vamos ficar a vida inteira parado no mesmo lugar, na estação, vamos perder vários trens, mesmo estando na estação, porque nós não temos coragem de tomar as nossas decisões. É isso que acontece. E o pior de tudo é que nós acabamos transferindo essa culpa para outras pessoas que não tem nada a ver. Você acaba a reclamar que a culpa é da família, que a culpa é do sistema, que a culpa é do governo, que a culpa é menos você que não tem culpa nenhuma. E se você souber, e se você tiver consciência de quem são as pessoas que faz isso com você, é você mesmo. Dá uma olhada no espelho e olhe bem nos seus olhos, que é você que é o responsável por tudo o que acontece na sua vida e ponto final. Certa vez, dentro de uma empresa, os funcionários ficavam reclamando de tudo que acontecia, ou seja, a culpa era do patrão, era do empregador, era dos chefes, mas eles não tinham culpa nenhuma, ou seja, aquela população, ou seja, aquelas pessoas que estavam abaixo, que seriam os operários, digamos assim. Certo dia, o dono da empresa teve uma bela ideia. Pegou um caixão, colocou na quadra de esporte e aí deixou o aviso na portaria que naquele dia não tinha expediente, que a pessoa mais importante tinha falecido e estava sendo velado lá na quadra de esporte. E todos se dirigissem para lá em fila indiana para poder prestar sua homenagem, porque aquela pessoa era aquela pessoa que estava impedindo o seu crescimento. E aí as pessoas chegaram e começaram aqueles comentários. Quem foi será essa pessoa? Todos curiosos. Ainda bem, uns diziam, ainda bem que essa pessoa acabou, daqui para frente a gente vai ter sucesso. E outros também não tinham nem coragem, porque imagina, depois da partida as pessoas entram ali numa reflexão total, né? E aí todos se dirigiram, chegaram lá, dava uma olhada em cima daquele caixão,
atravessava para o outro lado, seco, sem falar nada, em silêncio total. Dentro da sala, todo mundo ficou lá esperando, depois que todos já tinham passado por ali, observando, e ninguém tinha coragem de comentar nada. O silêncio correu solto dentro daquele auditório. E aí o patrão chegou e começou a dar sua palestra. Falou: vocês viram, vocês perceberam quem é a pessoa que está acabando, impedindo o seu progresso? Todo mundo ficou ali em silêncio. Ele retroncou: é vocês mesmos. Cada um de vocês é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso. Lá em cima daquela tampa daquele caixão não tinha. Lá dentro daquele caixão não tinha ninguém, era só um espelho que na qual você se via, refletia a si mesmo, ou seja, era que cada um começou a entender. Então, se a partir de hoje você entender isso, que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e pare de reclamar, a sua vida vai mudar. Mas enquanto você ficar terceirizando, colocando culpa ao outro, nada vai mudar na sua vida. Ou seja, vai mudar para o contrário. E aí as coisas vão acontecer. E aí lá na frente você vai ter um grande arrependimento de ter vivido uma vida não vivida. Então hoje acorde para isso. Eu sei que tem muitas pessoas que ouvindo uma mensagem dessa vai dizer que eu sou totalmente errado. Assim como eu já falei de outras pessoas, e aqui eu peço desculpa por o que eu já falei para outras pessoas, quando as pessoas queriam me aconselhar a dar um passo adiante, eu bloqueado quanto era, dizia mais ou menos assim: você não sabe do que está dizendo. E quem não sabia era eu. Aquela pessoa já tinha estudado 10 ou 15 ou 20 anos e estava passando uma lição para mim. E eu, como desavisado era, não aceitava. E com o tempo fui amadurecendo as ideias e fui chegando à realidade. E hoje eu sei disso. Tenho dificuldade porque as pessoas, muitas pessoas, querem que eu volte novamente para a estaca zero, mas eu sei para onde eu vou, eu sei do meu propósito, eu sei da minha finalidade e nada vai mudar porque eu sou guiado por Deus e Ele me dá a direção e eu que tenho que caminhar. Ninguém vai caminhar por mim. Alguém pode andar comigo, mas ninguém vai andar por mim. É simples assim. A partir do momento que nós entendemos isso, as coisas vão mudar. Mas para isso você vai ter muitas dificuldades. Não pense que a vida é flores, porque você vai ter que deixar pessoas para trás, lugares para trás. Pessoas que você ama, talvez você tenha que deixar, porque são pessoas pessimistas que dizendo o tempo todo que você não vai conseguir. E o seu progresso também está vinculado aonde você está, porque nós seres humanos aprendemos por observações e por repetições. São uma das formas, existe várias formas de a gente aprender, mas dentro desse processo nós aprendemos por tudo isso. Então era um spoiler que eu queria passar para vocês, uma abertura nesse processo de conhecimento, e eu quero hoje falar para vocês sobre inteligência emocional. É um assunto aí que todos nós deveria desenvolver essas habilidades. Uma pena que muitas pessoas acabam não querendo aceitar isso e às vezes quando vão se transformar é tarde demais ou até não dá tempo, porque a vida não perdoa. Aqui é planeta Terra. Nós chegamos aqui com um contrato e não sabemos quando esse contrato finaliza, ou seja, quando Deus vai pegar o lápis, vai escrever fim na nossa história. Ou seja, então, quanto nós obedecemos, Pai, nós possivelmente teremos mais leveza, somos desviados dos obstáculos que a vida nos apresenta, porque às vezes Deus coloca uma barreira no nosso caminho e nós, como desavisados somos, irmos lá e destruímos essa barreira e lá na frente as coisas, ou seja, Ele está livrando nós de um livramento e mesmo assim nós insistimos em ultrapassar essa barreira, porque lá na frente é uma
barrela, é o fim, digamos assim. Ali você não poderia ultrapassar enquanto você não represasse, não tivesse massa para você conseguir passar, romper aquele obstáculo. É igualmente um rio nasce pequeno e ele vai descendo no nível da gravidade, procurando essa gravidade até chegar no oceano, seja até chegar no mar. Mas você, não sei se já percebeu, ou se analisa, ou se pensa dessa forma, que ele vai enfrentar vários obstáculos, ele tem que várias curvas, você não vai ver um rio em linha reta, vai ter várias curvas, por quê? Porque ele está procurando melhores caminhos, as melhores, chega um certo momento, ele vai represar suas águas, ganhar força para depois romper a barreira no momento certo e no momento apropriado, assim é na nossa vida, mas nós queremos ultrapassar esses limites. Às vezes você planta a semente, mas quer arrancar a semente antes da colheita, e isso vai trazer uma série de transtornos na sua vida, porque você não vai alcançar o sucesso. É o motivo pelo qual as pessoas começam negócio e depois param e fica recomeçando, começando e recomeçando e não consegue chegar a lugar nenhum. É o que nós falamos de patinação, fica patinando e fica naquela corrida, ou seja, igualmente correr em cima de uma esteira que não vai te levar a lugar nenhum. É vantajoso para a sua saúde física e mental? Sim, com certeza. Mas eu estou falando do espaço geográfico. Essa corrida numa esteira, você está correndo diante de um obstáculo, seja de uma parede ou de qualquer outra tela, se tiver ali exposta, você está visualizando isso, mas também não vai te levar fisicamente, mas emocionalmente, e levar as suas emoções. Enquanto você está fazendo essa atividade, você também está pensando e está refletindo. Isso sim te leva às fronteiras. Então, dentro do processo da inteligência emocional, hoje aí dentro do livro de Augusto Cury, é um dos considerado o pai da inteligência emocional, e esse livro fez toda a diferença. Indico para vocês ler esse livro e outros aí também que são muito importantes para o nosso dia a dia. Mas dentro desse contexto eu quero hoje especificar para vocês os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a autorrealização, a empatia, habilidades sociais e o autorreconhecimento, ou seja, você se conhecer a si mesmo. Então, nós precisamos hoje ter esse controle emocional, porque eu não sei se você conhece pessoas totalmente descontrolada, ou seja, aquelas que se diz que não leva desaforo para casa. Lógico, essas pessoas são totalmente descontroladas emocionalmente, como que ela vai levar desaforo? Ela leva mais problemas para casa, isso sim, dentro dessa realidade. Então, vamos para os pilares da inteligência emocional. Uma pessoa que tem autoconhecimento, dos primeiros pilares aí, todos eles aqui são importantes, mas por questão de ordem, nós começamos pelo primeiro e terminamos lá no quinto, ou seja, mas todos eles têm a sua importância. O autoconhecimento. Uma pessoa que tem autoconhecimento é uma pessoa que possui as suas habilidades, desenvolve no momento certo, não leva aqueles transtornos, sabe tomar as decisões no momentos adequados. Porque tem pessoas que são totalmente descontroladas, não têm o autoconhecimento de fazer o que está fazendo e se dizem fazer. Então, esse autoconhecimento é se conhecer a si mesmo, saber quem é você de verdade, porque nós precisamos nos controlar, mas nós queremos transferir isso para outras pessoas, ou também queremos controlar algo que não está ao nosso alcance. Como que você vai querer controlar outras pessoas se você não consegue nem se controlar? Olha a lógica, a matemática não fecha nesse quesito. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, se conhecer, saber para onde que nós vamos. Tem pessoas, a grande maioria não sabe para onde vai. São passageiros e passageiro não sabe para onde vai. Ou seja, sai aí atirando para qualquer lado. Se você hoje fazer
um questionamento, fazer uma pergunta para as pessoas, o que é que onde é que elas querem estar daqui a 5 anos, quais são as suas realizações, quais são os seus objetivos. Elas não sabem responder assim perfeitamente. Ela pode até te responder, mas vagamente, falando assim: eu quero ter uma casa. Que tipo de casa que você quer ter? Ah, eu quero ter um carro. Qual tipo de carro? Não é uma coisa vaga, é uma coisa que você tem que especificar para que sua mente comece a trabalhar a favor disso. E você fazendo isso repetidamente, hoje, amanhã e depois, até chegar no processo da concretização. Mas as pessoas saem aí vago: eu quero ter dinheiro, eu quero ter recurso. Para quê? Será que se eu te der mais R$ 1 já é importante? Porque você não está especificando. Dinheiro você já tem, só que você precisa especificar, você precisa focar, ter foco naquilo que você quer. Se você não tiver esse autoconhecimento disso tudo, você vai acabar trazendo uma série de problemas para a sua vida e para a vida que das outras pessoas, porque você é uma pessoa sem controle emocional. A partir do momento que você controla as suas emoções, que controla o que você está fazendo e que deixa de fazer, mas às vezes nós ficamos colocando expectativa nas outras pessoas e as outras pessoas não vão tão nem aí com você, porque elas têm a vida dela, elas não estão cuidando nem da vida dela, quanto mais da sua. O problema é que nós, de uma certa forma, por nós ser seres humanos, e não que não é uma crítica, é que nós ficamos buscando essa aprovação em outras pessoas. E outras pessoas têm os seus afazeres, têm os seus compromissos, têm as suas responsabilidades. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. É duro às vezes? É, mas é preciso. Ou seja, cumprir a missão que Deus determinou. Mas nós ficamos preocupados em querer fazer as coisas dos outros e as nossas ficando para trás. Não sei se vocês conhecem pessoas que não sabem dizer não. É o tempo todo sim, sim, sim. E lá na frente, esse sim vai trazer uma série de dificuldades na sua vida, porque quando você precisar, essas pessoas não vão te ajudar, porque ninguém agrada ninguém. Alguém só vai agradar você quando você tem algo a oferecer. Experimenta você não ter algo a oferecer, que ninguém, todas as pessoas vão distanciar de você. E você vai reclamar: mas foi você que entregou o código, foi você que entregou a chave da sua casa e elas fizeram o que quiseram. E agora elas já estão satisfeitas, estão de barriga cheia, digamos assim, e não estão nem aí para você. Então, vamos entender a nossa realidade. Deus deu a nossa vida para cada um cuidar de nós. Lógico que nós precisamos ajudar as pessoas em um processo informativo, orientar aquelas pessoas. Se passa alguém na sua casa pedindo uma porção de semente para se alimentar, o que é que você precisa fazer? Ensinar aquela pessoa a plantar, a colher, que só assim ela não vai pedir mais. Mas você entrega pronto, no outro dia ela vai fazer a mesma coisa. É o que nós pais estamos fazendo com os nossos filhos, criando uma geração totalmente, digamos assim, sem saber fazer nada. E lá na frente eles vão ter dificuldade, porque isso é o que é o chamado pai bom. Eu achava lá no passado que eu era um pai bom, até o dia que eu encontrei o livro de Augusto Cury, o Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Esse livro mudou totalmente a forma como eu via as coisas. Apesar de eu já ser um estudioso dentro da área de criança, juvenil, ir lá estudando sobre isso, e eu sempre na minha mente queria ser um pai bom. Mas no dia que eu encontrei esse livro, a minha visão mudou. Eu já era um pai extraordinário, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber. O que diferencia um pai bom de um pai extraordinário é que o pai bom, ele proporciona tudo para o filho. O nome já diz, bom. Extraordinário é aquele que dá além do ser, ou seja, da sua essência, mostra para o filho aquilo que ele pode alcançar. Ou seja, o que você precisa hoje deixar
para os seus filhos, porque nós vamos embora. Os filhos serão nosso substituto. É porque nós não entendemos ainda, mas para refletir. Então, o que você precisa deixar para os seus filhos é raízes e asa. Não é heranças extraordinárias, ficar aí por cima de pau e pedra, acumulando fortuna, que o que você precisa deixar para ele são raízes e asa. É ensinar ele a pescar, é ensinar ele a pegar o peixe, mas você está entregando o peixe pronto e no dia que você não puder pegar, porque vai chegar um dia que você não pode pegar, não é você que não queira, é que Deus vai escrever fim no nosso contrato e ponto final. Essa é a única certeza. A partir do momento que você entender isso, as coisas vão mudar na sua vida e você vai refletir. Você vai colocar um filho ao mundo e não é para você, é para o mundo. Só que você tem que ensinar ele a se defender dos predadores, são das violências que acontecem na vida, assim como aqueles animais tem a sua presa e o predador lá na floresta, nós na nossa vida cotidiana, nós seres humanos, não é diferente, é uma analogia. Isso vai acontecer. E quando você a prepara os seus filhos para essa realidade, eles possivelmente aprenderão a se defender, a fazer o que precisa ser feito, cumprir o que as leis determinam, porque hoje nós só podemos fazer o que a lei autoriza. Aí tem pessoas que faz o contrário, diz que pode tudo. Você pode, mas vai responder por isso. Olha o transtorno que é. Então, dentro da legalidade, vamos fazer aquilo que a lei autoriza, porque é dessa forma que as coisas acontecem e você vive com mais leveza, com tranquilidade, sem dever satisfação à justiça. Só a Deus você tem que seguir esse espaço. É o motivo pelo qual nós falamos que os filhos que obedecem os pais têm mais sucesso na vida. E isso também, quando nós obedecemos o nosso Pai eterno, ou seja, o nosso ser divino, nós também, com certeza, temos a nossa mente mais leve e vivemos mais e melhor. É esse o ponto, é uma regra específica, não, mas observa as pessoas que têm paz, que têm tranquilidade, vive despreocupada, porque ser livre não é as pessoas que têm muito, é aquelas pessoas que não dependem de um sistema. Às vezes você olha para uma pessoa que tem uma fortuna extraordinária e essa pessoa não é livre, porque está presa dentro do sistema. Imagina se ele parar de produzir hoje, amanhã ele não consegue arcar com as despesas. E às vezes você é uma pessoa que não tem muito, mas você é livre e toma as suas decisões. Então, desse autoconhecimento, passei aqui uma série de explanações que servem de aprendizado. Para umas pessoas faz sentido, muitas pessoas já desistiram desse vídeo e tá tudo certo, porque cada um tem a vida que merece. O que não vale é reclamar, o que não vale é você ficar contando historinha para você mesmo, para você te sabotar e lá na frente você culpar as pessoas. Hoje eu conheço muitas pessoas reclamando que não tem sucesso por causa dos pais que bloquearam, que tem a mente bloqueada, que fala que eles não nasceram para isso, nasceram num ambiente pobre, tem que morrer pobre. E aí é você que vai definir. Se você fala que pode ou você fala que não pode, das duas formas você está correto, porque é você que está dizendo, é você que está mandando essa mensagem para você mesmo. Então, a partir de hoje, você regaça as mangas, caia para dentro, planeje, não faça nada sem planejamento e não é obrigado você seguir ninguém e nem a sua voz interna dizendo que você não faz. Porque quantas vezes você não vai sair de casa e a voz fala assim, não vai, que isso não vai dar bom para você, vai acontecer um acidente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não sei, na minha mente passa isso, mas você tem que acreditar em Deus, porque é Deus que está no controle e está tudo certo. Certa vez tinha um jovem lá dentro de um avião e o avião estava passando por uma turbulência enorme. E o jovem lá, de um adolescente ali de 12, 14 anos, lendo seu livro tranquilamente.
e as pessoas dentro daquele avião apavoradas. Eu não sei se vocês já passaram por uma turbulência dentro de um avião, mas é coisa séria. As pessoas lá dentro vão, ou seja, o coração só não sai pela boca porque está grudado lá nas partes internas e não acaba não saindo, mas você, o calafrio chega, que tem pessoas que até desmaiam. Mas vamos ao caso, esse jovem lá tranquilo, lendo o seu livro, e aí as pessoas, você não está vendo que o avião está caindo, você não está vendo isso? Ele falou, não, eu tenho ciência e tenho conhecimento que quem está no controle é meu pai. Ou seja, ele sabia que era Deus que estava no controle. Então, para que essa apavoração? Para que esse medo momentâneo? Para que tudo isso? Ou seja, se você sabe que era Deus que estava no controle. Então, a partir do momento que você tem confiança no que você está fazendo, você vai em frente, acredita e vai em busca de suas realizações, porque é assim que você consegue êxito na vida. E não estou falando aqui de você conquistar algo extraordinário na área financeira. O seu sucesso vai depender na área na qual você almeja e você consegue. Por exemplo, eu até os meus 20 anos de idade, eu era na roça, eu era um semi-analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Aquele que até sabe ler alguma coisa, mas também não entende nada. Mas aí, aos 20 anos, eu fui para São Paulo, 2.000 quilômetros separou eu e minha família. Esses 2.000 quilômetros foi uma história difícil para mim. Numa época sem tecnologia, fiquei 5 anos sem ver minha família, trabalhando e estudando. Ou seja, iniciei meu supletivo lá pela quinta série e comecei aí, logo em seguida já estava fazendo faculdade, com muitas dificuldades, pagando muito caro, mas eu tinha um foco, tinha um objetivo e fui em busca das minhas realizações. Era para ter feito mais, se tivesse condições financeiras à época, sim, mas faltava, eu tive que começar pelo básico, ou seja, fazer aquilo que eu podia. Porque a gente tem que aprender uma coisa, fazer o melhor com as condições que tem, enquanto não tem condições, melhor ainda para fazer melhor. É simples assim. O problema é que as pessoas não colocam prioridade naquilo que quer. E eu coloquei todas as minhas prioridades nesse processo e fui em busca de meus sonhos e realizei minhas graduações, minhas pós-graduações e ainda continuo no processo de aprendizado. Você tem que ter prioridade. Qual é a sua prioridade? Certa vez, numa sala de aula, o professor fez um experimento com a turma. Pegou ali um pote e alguns ingredientes ali do lado e foi fazer os experimentos. E pegou esse pote, encheu com pedras grandes, ou seja, pegou aquelas rochas maiores e colocou dentro do pote. E perguntou para aquela turma se o pote estava cheio. Todos olharam, aí não cabe mais nada. Porque outra pedra, ou seja, outra rocha, não conseguia mais encaixar entre aquelas que já estavam. Ele foi e pegou umas rochas menores, umas pedrinhas menores, e foi despejando dentro do pote. E ela foi complementando aqueles espaços, aquelas lacunas. E aí, depois que encheu novamente, perguntou: e agora? O pote está cheio? Está cheio. Pegou ali outro saquinho que tinha areia, uns grãozinhos menores, e colocou. E ela foi compactando. E ele foi ali ajeitando e toda aquela areia coube dentro daquele pote novamente. Ele perguntou: agora está cheio? Está. Ou seja, já tinha colocado as pedras grandes, tinha colocado as pedras menores, tinha colocado areia. Aí em seguida, quando falaram que estava cheio, que não cabia mais nada, ele pegou uma jarra de água, colocou e coube todo novamente dentro daquele pote. Aí justamente ficou. Foi quando a turma entenderam. Por quê? O que acontece? Você e eu precisa começar do jeito certo. Não ficar começando de qualquer jeito. Por isso que existe o planejamento. Se você tivesse começado por areia fina, possivelmente só ia caber a água ali. Não ia caber as pedras menores e nem as pedras grandes.
Se você tivesse começado pelas pedras menores, ou seja, possivelmente pouca areia ia caber, a água sim, porque a água é um solvente universal. Esse, independente de qualquer coisa, ele vai dissolver junto dos outros espaços. Onde tiver espaço, ela vai penetrando. Mas as pedras grandes não cabiam. Então, quem é você? Você está começando pela areia ou você está começando pelas pedras grandes? Para que você possa abrir espaço e você ter uma visão diferenciada, ver as coisas de um ângulo diferente. Então, na vida, você tem que dar prioridade. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é educação? A sua prioridade é recurso financeiro? A sua prioridade é saúde? A sua prioridade é família? Então, isso a gente traz para a nossa realidade para entender quais são as nossas prioridades. Porque se você não tem prioridade, ou você fica atirando para qualquer lado sem saber para onde vai, qualquer caminho é solução. Então você precisa entender esse contexto. Assim como eu sei que eu tive muita dificuldade por não saber, por não ter um certo apoio, que a gente reclama disso, mas o apoio quem tem que dar é Deus. Foi o momento que você passou, foi a dificuldade que você alcançou na vida para você chegar onde você está. Então isso é história. Isso tudo que acontece foi Deus que mostrou essa dificuldade. Porque talvez, se tivesse facilidade, você não tinha conseguido. Eu, para conseguir a minha vaga lá em São Paulo, em 95, em 94, para eu conseguir uma vaga em um supletivo, eu tive que ficar 15 dias numa fila. Imagina 15 dias esperando uma oportunidade. Não era 15 dias esperando um telefone, era 15 dias na portaria. A história foi mais ou menos assim. Chegou o dia da matrícula e eu, à véspera, fui fazer a matrícula. Fiquei na noite, nós ficamos à noite lá, teve uma fila, e ficamos no dia seguinte, na hora da minha vaga, ou seja, já tinha encerrado. Era muito difícil. Eu estava desempregado, não tinha como pagar a escola, que era caro, e eu precisava desse supletivo. E era o único que tinha na localidade, não tinha outro. E aí, quando chegou a vez lá que já tinha encerrado as vagas, aí bateu aquele arrependimento, eu tinha que voltar, desempregado, tinha saído de uma empresa que eu tinha chegado lá há pouco tempo, 8 meses, era uma construtora, já tinha fechado, ou seja, já tinha terminado a obra, entregou a obra e eu estava lá desempregado e não queria voltar, porque o meu sonho era estudar. E aí eu fiz lá, deixamos a lista de espera e eu fiquei. Quando foi na segunda-feira, que começou as aulas, eu fui para a portaria. Aí eu fui na segunda, fui na terça, fui a semana inteira. Até na quarta-feira ainda tinha um ou dois ali, mas eu depois desistiram, foram embora. Só ficou eu e o segurança da empresa, da escola. Na outra semana eu continuei. Quando foi na sexta-feira da segunda semana, o porteiro foi falar com a diretora lá da escola. Rapaz, tem um rapaz aí que está aqui há 15 dias, desde o dia que as aulas começou. E ele não sai. E ele diz que só vai sair daqui quando tem que estudar. Como hoje é o último dia para poder encaixar alguém, eu vim falar com a senhora. Porque até hoje não chamaram. Porque ele tinha conversado comigo, olha, no último dia eu converso com ela. Aí eu também não pressiono, fiquei, né? Falou no último, na sexta-feira, ele foi lá e conversou com ela me chamou, me perguntou se eu queria estudar. Eu digo, é meu sonho, eu não vou redar, não vou sair daqui. Aí ela foi me matriculou lá, não tinha carteira, não tinha nada lá. Eu sentava no chão, fazia qualquer coisa, mas para eu começar os meus estudos lá na quinta série, eu tive que passar por isso. E agradeço por essa oportunidade que eu tive. Eu conto essa história, as pessoas às vezes não acreditam, mas quando você quer algo, você tem que fazer por onde acontecer. Mas as pessoas desistem. Depois disso, eu mesmo fui conhecer uma pessoa, fiz a matrícula dessa pessoa em uma escola, peguei a fila, uma semana depois desistiu. As coisas fácil, vai embora fácil. É por isso que os nossos filhos, ou seja, tem tudo fácil, desiste, entra na depressão, entra no mundo da criminalidade, ensina os seus filhos a fracassarem, que aí eles vão aprender a lição da vida.
Eu, quando ouvi essa palavra, eu fiquei chocado. Lá no livro do Augusto Cury, ensinar os filhos a fracassarem. Mas eu fui entender que fracassar é, por exemplo, ensinar eles a cair e levantar, ou seja, aprender as dificuldades da vida, porque eles vão saber valorizar a vida. E isso sim é um pai extraordinário. Foi isso que acordou na minha vida, foi isso que mudou e isso eu venho fazendo. Mas eu falo para vocês que eu tenho muita dificuldade, principalmente com o sistema social. Porque o sistema social quer que seus filhos fiquem alienados. O sistema governamental quer isso. E nós não entendemos o recado ainda. Poucas pessoas que entendem isso, porque estão alienadas a um sistema e achando bom, achando lindo e maravilhoso, porque estão recebendo as migalhas da vida e lá na frente a conta vai chegar. E essas pessoas levam o tempo a reclamar que nada faz. Como é que faz se você está com a mente bloqueada, está preso por um sistema prisional? Está solto dentro de uma sociedade, tem a sua liberdade de ir e vir, mas eu estou falando preso financeiramente, emocionalmente. É dessa prisão mental que eu estou falando. Então você acaba lá na frente reclamando. E aí você coloca a culpa no outro, porque você é uma pessoa que não tem responsabilidade, ou seja, a culpa nunca é sua. E nós entramos dentro do sistema. E eles acham lindo, acham maravilhoso isso para se manterem no poder. Por que eles se mantêm no poder? Porque aliena as pessoas, é simples assim. Agora, você e eu que estão alienados a esse sistema, acha bom, mas lá na frente a conta vai chegar, porque a colheita é diferente do dia da plantação. Então, eu queria falar, venho falando para você sobre o processo da inteligência emocional, também vai falar do autocontrole, já passei uma espanada de conhecimento de nós ter esse controle emocional, se controlar. Como é que nós controlamos as nossas emoções? Treinando. É simples assim. Você não nasceu, nem você nem eu, nasceu andando, caminhando, falando, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo pensar. Nós vamos aprendendo ao longo da vida. E aí vem as pessoas querendo te bloquear, dizendo que você nasceu sem dom, sem talento. Esquece isso, treina hoje, amanhã e depois, que você vai se transformar naquilo que você quer. Logicamente que nós temos que descobrir os nossos pontos fortes. Porque não adianta você e eu ficar insistindo naquilo que você não tem habilidade. Por exemplo, se você tem habilidade para ser um motorista, você vai desenvolver as suas habilidades para ser um motorista. Se você não tem habilidade, por exemplo, para andar de moto, por que você vai querer insistir em andar de moto? Anda, treina, é igual profissão, as profissões também é assim. Então você precisa descobrir, através de seus conhecimentos, o que você é bom. Por exemplo, você lá na escola é bom em matemática. Você vai querer se esforçar lá 100% em português e deixar a matemática? Não. Desenvolva a sua matemática, porque se você fizer uma coisa boa, você vai fazer algo extraordinário. Não adianta você querer fazer 100 coisas ao mesmo tempo, saber querer fazer 100 coisas meia boca, do que você saber uma coisa só. Aprenda uma única coisa e desenvolva as suas energias e suas habilidades, e tá tudo certo. Ninguém vai conseguir abarcar o mundo. É que nem ninguém, todas as mensagens que eu mando, não vai conseguir transformar a vida de todas as pessoas, só daquelas que querem ser transformadas. É simples assim. O problema é que nós queremos que as outras pessoas façam igual a nós. Quando eu aprendi que isso não vai acontecer, as coisas mudaram. Por exemplo, você convida alguém para um jantar na sua casa e você resolve fazer o seu prato favorito. Será que aquela pessoa vai se alimentar? Será que ela gosta? Eu já tive uma experiência não agradável. Fiz um banquete esperando uma pessoa na qual eu gostava muito e temperei aquele alimento com coentro. Aquela pessoa não comia coentro. Olha o que aconteceu. Você vai lá, gasta tempo, energia, recursos e a pessoa não se alimenta daquele produto. Tivemos que pedir uma pizza para poder compensar aquilo. Outro custo desnecessário, porque você não teve a coragem de perguntar, de saber o que aquela pessoa gosta. Na vida é assim. Nós temos, ou seja, restrições
em perguntar algo que nós queremos agradar outras pessoas. Será que aquela outra pessoa vai gostar? Então você pergunte. Se a pessoa não gosta, você não insista. Você sabe junto com as pessoas que as pessoas não gostam de ser tratado daquela forma e nós, por arrogância, nós acabamos insistindo que aquelas pessoas vão mudar. Nunca que elas vão mudar aquele jeito, porque ela nasceu com outros talentos, nasceu com outras objetivações. Se elas um dia quiser fazer uma transformação, vai partir dela e não de você. É simples assim. Não queira mudar a vida de ninguém, porque isso vai trazer um transtorno. Acontece muito nos relacionamentos. Um chega querendo mudar a vida do outro, não vai mudar. É simples assim. Deixa que a pessoa se adapte às consequências, faça do seu jeito as coisas. As pessoas fazem do seu jeito e está tudo certo, porque ninguém vai mudar ninguém, só no dia que elas quiserem mudar. Enquanto elas não tiver a fim de mudar, nunca vai mudar. É simples assim. É por conhecimento, é para estudo. Às vezes, as pessoas estão ali sem saber para onde vai, e você, através das perguntas, porque eu adoro a profissão do coach, na qual eu me especializei, e hoje eu tenho formação em coach executivo, ou seja, eu tenho pós-graduação em coach executivo. Não é aqui me gabando disso, mas de curso, porque o que vale mesmo é o aprendizado, porque eu tenho centenas de cursos, mas não estou aqui para falar dos meus títulos, estou aqui para falar das minhas experiências, do que eu aprendi, do que serve. Porque tem alguns cursos que também não servem para nada, está lá engavetado e não estou nem aí preocupado com isso. O que serve para mim é aquilo que eu aprendi, que eu sei, que eu uso e já estou usando. Eu sei que ainda eu sei pouco, mas o que eu sei eu já estou usando. Eu estou tendo esse privilégio, essa sabedoria de compartilhar com as pessoas que ainda não sabem. Tem pessoas que precisam disso. Eu fiquei muito tempo com esses conhecimentos preso, achando que era só bom para mim. E às vezes alguém está precisando desse conhecimento, de uma nova vida, de uma nova transformação, e através de uma palavra, de uma mensagem, as pessoas acabam, de uma certa forma, se transformando. E uma vida transformada, sair daquele zero para estar hoje dentro de uma realidade diferente, isso é muito bom, porque ele vai transformar, além da vida dele, as famílias e as pessoas em volta. Eu sei que vai ter dificuldade, eu sei que vai ter uma série de pessoas falando e criticando que isso não dá certo. Mas acredita no processo, acredita em Deus e vai em busca de seu sonho, de seus objetivos, que tudo vai dar certo. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, desenvolvendo ações de inteligência emocional, não ficando preso e não também criticando as pessoas. Pare de falar isso, pare de fazer isso enquanto é antes, porque a partir do momento que você ficar reclamando e colocando a culpa no outro, o seu crescimento está indo para baixo e crescendo igual rabo de quadrúpede, ou seja, para baixo, não vai para lugar nenhum. Ou seja, você precisa ter consciência do que está fazendo. É isso que eu venho fazendo ao longo da vida. Ou seja, foi difícil entender isso, foi difícil me afastar do sistema social, porque a pressão é muito grande, porque as pessoas querem o tempo todo que você esteja junto às pessoas, principalmente quando você ainda tem algo a oferecer, porque elas estão ali ao tempo todo. E aí o tempo vai passando e as pessoas, de uma certa forma, vão distanciando de você. E aí também você fica em paz e continue a sua vida. Continue planejando em silêncio. Cuidado em falar do seu sonho, das suas objetivações para as pessoas. Porque as pessoas vão destruir o seu sonho. Não é as pessoas que vão destruir o seu sonho. Foi você que se destruiu. Entregou o código, entregou a chave para as pessoas entrarem dentro da sua casa e fazer o que elas queriam. Ou seja, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do não real. É simples assim. Quando você fala do seu sonho para algumas pessoas, o seu cérebro já entende que você já conquistou.
E aí ele está feliz, porque ele entende que você também está feliz, ele fala, essa pessoa já conquistou, ela está feliz, contando para as pessoas aquilo que ela já conquistou. E aí, o que que acontece? Com o passar do tempo, a sua adrenalina, ou seja, o seu hormônio do prazer, vai diminuindo. É igual o prazer da compra. Segundo os estudos, dura ali por volta de 7 dias o prazer da compra. Então vai diminuindo isso e quando você pensa que não, o seu sonho foi de água abaixo. E você, como desavisado é, fala que a culpa é daquela pessoa que, de uma certa forma, tomou o seu sonho. Quantas pessoas não pegam as suas ideias e abrem um negócio? Porque ela pegou aquela ideia naquele momento e rapidamente, antes de o cérebro neutralizar, ela estava esperando uma oportunidade, encontrou, porque você entregou o código e você, como desavisado é, fala que ela roubou a sua ideia. Ela não roubou nada, foi você que falou. Imagina, você tem a sua senha do banco. Se você não dá para outra pessoa, ela vai descobrir? Se ela descobrir, é com muito esforço, com muito técnica, com muitas coisas aí que nós chamamos de hacking, para fazer isso, mas é um em 1 trilhão, em 1 milhão de casos que acontecem. Por isso que você precisa fazer a sua senha bem em segredo. Quando você vai fazer uma senha, a própria máquina fala, procura um código secreto que possa trazer impedimento para as pessoas descobrir, sem ter números de combinação, enfim, o quanto mais difícil para dificultar. Então, dificulta os seus, digamos assim, os seus planos para outras pessoas, não entregue de bandeja, porque elas vão passar na sua frente. E aí, elas não vão passar na sua frente, não é porque foi elas que roubou a ideia, foi você que entregou. Então planeje em silêncio, vá lá, faça isso. Quando você estiver comemorando, colhendo as frutas, as pessoas vão virar para você e dizer que você teve sorte. E aí você fala que a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. É simples assim. Foi você que acordou de madrugada, foi você que se preparou anos e anos para estar colhendo. Ninguém quer saber o quanto de dificuldade foi que você teve na sua preparação. Ninguém quer saber o que é que acontece atrás das cortinas, só quer saber ali quando chega na hora do palco para fazer a apresentação. Ou seja, lá naquele circo, você não quer saber o tanto de preparamento que aqueles palhaços estão ali fazendo para fazer um show extraordinário. Porque talvez se você assistir aquela preparação, aquele preparamento, aquele treinamento, você desiste até do show, porque ali vai ter dores, vai ter sofrimento, e na vida é assim. Se você desistir, nada vai conseguir. Então, eu queria falar desses processos. Quero falar também sobre o outro pilar também da empatia, ou seja, o que é ser a empatia? É nós se colocar no lugar do outro, digamos assim. Não é nós literalmente se colocar no lugar do outro, é nós entender um ao outro. Porque se você for se colocar no lugar do outro, é aquele exemplo anterior que eu falei sobre aquela refeição. Você tem que entender o que aquela pessoa gosta e tratar aquela pessoa da forma que ela gosta de ser tratada. Porque se você tratar ela do seu próprio jeito, possivelmente ela não vai gostar, a não ser que você tenha pense de forma semelhante, tenha mais ou menos os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, mas difícil é porque no universo já se passaram mais de 120 bilhões de pessoas. E hoje, segundo os estudos, tem em torno de 8 bilhões de pessoas. E vivas tem 8 bilhões de pessoas vivas. E não existe pessoas iguais, existe pessoas semelhantes, que tenha mais ou menos o mesmo foco, os mesmos objetivos, mas o correto é a gente tratar a pessoa como ela gosta de ser tratada. Ou seja, se você vai oferecer um banquete para uma pessoa, você precisa entender que aquela pessoa gosta, porque senão você pode ter as decepções que na qual eu já estive.
e isso não é uma coisa muito agradável. Além de não ser agradável, você gastou recursos desnecessários. E os recursos faz toda a diferença na nossa vida, nas nossas realizações. A gente pode investir em outros argumentos, em outras coisas que pode fazer a diferença na nossa vida. Eu espero que todos esses conhecimentos, todas essas informações que aqui eu aprendi ao longo da vida e estou compartilhando, contribuindo com vocês, seja de relevância. Se isso já fizer sentido para algumas pessoas, eu já fico feliz. Também, se não fizer, tá tudo certo. Espere o seu momento, vá plantando a sua semente, escolha uma semente e vá plantando, e vá cuidando das ervas daninhas. Ou seja, você precisa separar o joio do trigo. Ou seja, porque se você assim não fizer essa separação, essa distinção, possivelmente você não vai ter resultados. Ou seja, é o que a maioria vive dentro dessa realização, dentro desse contexto, ou seja, junto e misturado para agradar, porque não tem coragem de falar não, e aí traz uma série de dificuldades na sua vida. Eu conheço pessoas que passam a vida inteira ajudando as outras pessoas, e agora que está no fim da vida, ela não tem mais habilidade, ela não pode mais, e as pessoas que estão à volta também não têm disponibilidade para ajudar, porque é simples assim. Então, dentro desse processo, a gente tem que acabar tendo essa empatia, mas também dar prioridade a si mesmo. Não é por arrogância, não é por egoísmo, é pelo princípio da sabedoria, é pelo princípio da liberdade. Ser empático até um ponto que isso não prejudique. Ou seja, nós falamos que um direito começa quando um outro termina. Não é que você tem empatia, é que você tem que carregar o peso dos outros. Deus deu a vida para cada um cuidar dela. É assim que eu vejo, é assim que eu faço e é assim que eu passo para as pessoas. Se tem outras pessoas que têm uma visão diferente, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a concordar com as minhas ideias, com as minhas opiniões. Eu lá no passado também não aceitava certo tipo de ideias, porque a vida da gente é fase, é amadurecimento. Por exemplo, você é um pai de 50, 40, 50 anos, você dando um conselho para o seu filho de 7, 8 anos de idade. Se você falar no seu linguajar, da sua forma na qual você vive, querendo trazer 7 para 50, não vai dar certo. Ele não vai te entender. Você, como já foi criança, tem que voltar àquele nível. Tem que voltar para o nível de ser criança. Ou seja, para você conversar com aquela mesma sintonia, para que ele poder ter essa empatia. Não concordar 100% com ele, porque você está vendo que aquelas ideias dele é uma ideia de criança. E dentro disso, você, como sabe, tendo sabedoria, vai implantando os conhecimentos, vai plantando a semente, que ele vai amadurecendo as ideias o quanto antes. Por isso que você vê algumas crianças aí, até jovens, adolescentes, já com a maturidade elevada, porque possivelmente passou por um treinamento, ou possivelmente ele aprendeu observação, observando, porque eu sempre falo, tem algumas pessoas que já veio o mundo praticamente pronta, você não vai ter muita dor de cabeça. Outro você precisa insistir hoje, amanhã e depois, porque nossa mente são dispersas e nossa mente mente, nossa mente acaba gostando das distrações, ou seja, o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do não real. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender essa realização e saber lidar com cada contexto, com cada tipo de pessoas, seja na vida social, no ambiente, em cada ambiente a gente vai exigir da gente um determinado tipo de comunicação, assim como cada ambiente vai existir um determinado tipo de vestimenta. A vestimenta que você vai à praia é diferente que você vai na igreja, vai, por exemplo, num culto religioso, vai numa palestra motivacional, ou seja, em cada ambiente vai exigir um pouco de você, a sua aparência, a sua comunicação, a sua postura,
Ou seja, cada ambiente é totalmente diferente. Você estando dentro de uma palestra, você está lá com determinado tipo de vestimenta. No dia que você estiver lá na quadra de esporte jogando o seu futebol, é totalmente diferente. Então, nós precisamos entender toda essa realidade, mas para isso, a gente precisa aprender, lidar, visualizar, fazer uma observação. Mas tem pessoas que são visão linear, só enxergam o que está à sua frente, não consegue ter uma visão periférica, não consegue essa objeção, e aí traz isso para a realidade e ainda quer convencer você de que ela é 100% correta. E aí, para não desmotivar, você acaba balançando a cabeça, mas por dentro você está sentindo que ali totalmente um ambiente inapropriado para você, porque a gente tem que entender a hora de falar e a hora de ouvir. Deus deu os dois ouvidos e uma boca justamente para a gente ouvir mais e falar menos. E aquilo que a gente ouve, muitas coisas, tem que ouvir entrar pelo ouvido e sair por outro. Deus deu na mesma direção, justamente para você não entrar em contradição. É isso que eu queria falar para você nesse vídeo, já me estendi bastante, mas aqui eu quero falar do último pilar ainda que eu não falei, que é sobre as habilidades sociais. Ou seja, nós precisamos ter esse... Eu já passei muito spoiler dentro desse contexto, mas sem citar a parte das habilidades sociais. O que vem ser as habilidades sociais? Nesse contexto de a gente conviver em sociedade. É difícil a gente conviver em sociedade? Nada fácil. Como nós falamos, trabalho em equipe, é uma convivência social. É fácil? Não. Por quê? Porque todos nós temos mentalidades e pensamentos diferentes, mas precisamos trabalhar em equipe. Se você não estiver engajado dentro de uma equipe, você não vai alcançar sucesso. Assisti agora, não sei se vocês viram o lance, aí no final agora, acho que foi nas quartas de finais, parece, ou foi nas oitavas, se eu não salvo engano, o time que eliminou o Brasil passou para outra fase e aí no final estava perdendo de 2-1. Mas teve um lance que chamou a atenção já no final, ou seja, o atacante sozinho e um outro atacante ali com 3 em cima para tomar a bola e o outro lá de braços abertos pedindo a bola, só ele e o goleiro, era só tocar e ele fazia o gol e possivelmente levava por uma prorrogação, levava para outro nível. Mas por arrogância, não sei o motivo por trás disso, muitos comentários teve isso aí nas redes sociais, porque hoje se pega todos os lances e seja em qualquer local que esteja falando, fala, ou seja, eu não sei o motivo, mas quero dizer com isso um exemplo que a gente precisa trabalhar em equipe e também estar dentro de uma socialização, ser social, ser empático, ter autocontrole, ter autodisciplina, ter autoconhecimento. Você viu que os pilares, um se liga ao outro. Esses pilares é que nem uma barraca, ou seja, tem os 4 pilares ali do lado e o pilhar central no meio que forma essa barraca. Se um desses pilhares desmoronar, todos vão desmoronar. Nós precisamos estar todos empenhados. É igualmente, se você está com a sua área física abalada, você vai ter dificuldade de se locomover. Se você está com a sua área mentalmente abalada por alguns processos emocionais, possivelmente você não irá se controlar, fazer belos negócios, pensar no que vai fazer, são ideias dispersas. Quantas pessoas não estão por aí dispersos por as ideias, por um monte de coisas, porque justamente por tanta acumulação, por tantos produtos, por tantas substâncias tóxicas, por tantas palavras, e acaba enchendo, ou seja, acumulando a sua mente com uma enxurrada de lixo que acaba trazendo essas dificuldades, porque você começa a ter ansiedade em conquistar algo e isso não vai acontecer, não vai acontecer no momento que você planejou, porque tudo tem que esperar o momento certo para acontecer, e aí possivelmente a sua mente vai ficar sobrecarregada e vai acontecer, ou seja,
vai entrar em colapso. Assim como acontece com o nosso celular, assim como acontece com o nosso computador, em volta e meia é preciso fazer uma restauração, fazer uma checagem, ou seja, limpar aqueles arquivos velhos, mas as pessoas estão com as suas gavetas acumuladas de coisas que não utilizam e não desapega. Então a gente precisa desapegar de algo velho para conseguir colocar algo novo. A nossa mente é assim. Se você ficar acumulando algo velho na sua mente e não alimentar elas com palavras novas, com motivação, porque motivação é igual banho, tem que fazer todos os dias. Não adianta você ir lá uma palestra motivacional hoje e passar 10 anos, isso não vai mais motivar você de forma alguma. Você tem que fazer todos os dias. A motivação e a disciplina é a regra do sucesso. Você precisa fazer hoje, amanhã e depois. Na sequência, jamais você pode deixar de fazer isso. É igual alimentação, nós precisamos se alimentar todos os dias. Pessoal, já me estendi aqui 1 hora nesse vídeo. Eu sei que para algumas pessoas vai fazer a diferença e para outras não, mas espere o seu tempo, fique em paz, fique tranquilo, Deus abençoe o seu caminho, assim como Ele abençoa o meu todos os dias. Eu quero agradecer por essa oportunidade de ter esse privilégio, de hoje ter essas redes sociais, na minha época não tinha, de levar esses conhecimentos para vocês, para que vocês possam também dar um passo adiante. Vai ser difícil? Vai, mas você vai conseguir. Você vai ver, quando estiver colhendo os frutos, você vai olhar para trás, vai ter orgulho de onde saiu, aonde está e por onde anda e aonde você quer chegar. E também ter esse privilégio, ter esse conhecimento de estar transmitindo isso para seus filhos, para a sua família, para as pessoas em sua volta. Isso não tem preço, isso tem valor, isso está dentro da sua essência, porque isso é extraordinário e vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.